Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Virada ODS. Hoje a gente está com o Felipe Justino, da cidade de Niquelândia, e ele vai contar uma história muito interessante e bastante contemporânea, bastante atual, sobre as questões de alimentação, de hortas e de um pouco de uma trajetória de uma vida muito diferenciada, né? Quer dizer, eu peço para o Felipe se apresentar, mas assim, você era de São Paulo, né? Você morou aqui em São Paulo quanto tempo? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aqui pela oportunidade, né, de estar aqui hoje nesse programa. Sim, eu morei um tempo aqui em São Paulo, né, então já, vamos dizer assim, já sou da casa, né, vamos dizer assim, né, e também outros lugares, né, não só São Paulo, né, estive 2 vezes na Amazônia, fiquei um tempo na Amazônia, sou de Santa Catarina, né, e isso é bom que você acaba tendo uma experiência, né, em lugares que você E o passa. que você fazia em São Paulo? Então, eu comecei trabalhando na cozinha, né, com um restaurante, pode falar o restaurante aqui, Claro, lógico. o Mani, da Helena Rizzo, né, todos conhecem já, e depois eu migrei e fui pro Henrique Fogaça aí, né, então Ah, que legal. saí de uma comida, uma gastronomia autoral, né, e acabei indo mais para um comfort food aí, né. E você vai, num determinado momento, você está numa vida da culinária, da gastronomia, e você vai e se muda para Niquelândia, é isso? Niquelândia, exatamente. Olha que ótima história. É uma cidade que não estava No seu radar, não né? estava no meu radar, né? Mas é interessante, Alessandro, pensar que eu, particularmente, eu já visitei quase todo o Brasil, assim, vamos dizer, só um pouco o Nordeste lá, né? Mas o resto tá ainda aberto a conhecer, né? E acaba que o Centro-Oeste eu não entendia muito a questão da gastronomia do Centro-Oeste, né? Que é uma gastronomia mais raiz, é puxada a raiz, né? E eu venho de uma gastronomia totalmente autoral, né? Estava no Henrique E Fogaça, urbana também, né? exatamente, exatamente. Mas é interessante que eu aprendi muito essa questão da comida raiz na Amazônia, né? Eu estava ali sentido Tefé, né? Quem vai para Bolívia, tá uns 3 dias de barco, e tal. Então assim, fiquei um tempo lá, né? Um bom tempo lá aprendendo sobre os elementos, os insumos, a gastronomia em geral, né? Todos, geralmente os chefes renomados ou então os chefes que estão querendo aí, né? Automaticamente subir aí na carreira, eles fazem é como um laboratório, né? A Amazônia é um laboratório aí gastronômico, né? Então é bem interessante. E você pega e você tem essa experiência. E você, na cidade de Niquelândia, que é uma cidade de médio porte, não é uma cidade pequena, né? Quantas escolas tem lá? O município são É, 21 escolas, né? É que assim, é dividido por povoado, rural e urbana, sei. né? E aí o estado são 6 escolas. O Niquelândia é o maior município em relação a território, né? Então, territorial é o maior de Goiás, né? Mas assim, em cidades são as microcidades, né? Sim. Niquelândia tem 35 mil habitantes, 35 a 40, né? E tem um dos maiores, o maior, né, lago de reserva do Brasil, né, que é o Serra da Mesa. Muito famoso, com Ah, não competição. conheço isso. O que é a Serra da Mesa? Conta pra mim. É um lago, né, é um lago aí maior em reserva, né, é o quinto em relação ao volume, né, mas é o maior em reserva. É muito famoso pela pesca esportiva, né, então, do tucunaré e tal. Sei. Então, é bem legal. E aí, assim, quase todo, assim, quando tem esses eventos, muita gente do Brasil vem, que estão ali, né, nessa prática desportiva, então é conhecido muito, né, aqui no Brasil, né, dessa competição que tem, né. Então é bem interessante. Além, Niquelândia, níquel, né, ela é rica em Sei. níquel, né, em ouro. Temos também algumas mineradoras lá, né? E o povo é bem acolhedor, né? O povo de tradição, quilombolas, né? Então, enfim, é uma cidade bem acolhedora aí, né? Mas eu, de início, eu levei um pouco, eu tive um pouco choque cultural, né? Você vem de São Paulo, né? Que é metrópole, né? A maior cidade da América Latina. Você vem numa cidade com 35 mil habitantes,
acaba se levando um choque, né, ali, né, de cultura, né, de volume habitacional também, né, porque uma coisa é você ter 12 milhões, né, outra coisa é você ter 35 mil habitantes. Né? Eu quero fazer uma explicação para você que está assistindo. A pergunta é: o que o cara que é o coordenador da Virada ODS está conversando com um gastrônomo que foi parar em Niquelândia? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Era uma vez, aqui na cidade de São Paulo, uma coordenação chamada Coordenação para a Cooperação do Desenvolvimento Sustentável, a qual a gente faz parte. Né? A gente está sediado dentro de relações internacionais, e aí, como a gente todo o nosso DNA é de cooperação para o desenvolvimento sustentável, teve um dia que o Felipe procurou a gente porque ele queria interfacear com a Prefeitura de São Paulo, porque ele tinha uma ideia, que é um projeto chamado Sabores da Terra. Ele falou: eu quero alavancar esse projeto Sabores da Terra e eu preciso de ajuda de vocês. O que a gente fez? A gente trouxe ele para cá, quase como uma mentoria, uma coisa nesse sentido, e a gente começou a distribuir e apresentar ao Felipe para uma série de outros departamentos que poderiam ajudá-lo no projeto Sabores da Terra. Portanto, o que é o projeto Sabores da Terra? Bom, o projeto Sabores da Terra, ele nasceu, no município de Niquelândia, mas antes de nós falarmos sobre o projeto, vou falar um pouquinho sobre uma das minhas missões, né, que eu tive com a Secretaria Municipal de Educação. Né? Perfeito. Minha gestão iniciou em torno do 2023, lá para abril, finalzinho de abril, e eu identifiquei que havia um número muito grande de desperdício de alimentos nas escolas, tanto municipal, tanto urbana, como rural, enfim, as 21 escolas, né, que compõem ali o município de Niquelândia. E o que eu percebi foi que as pessoas, elas não identificavam isso, então automaticamente era um comportamento que para eles era o normal. Então sobrou ali uma quantidade, na verdade eles nem jogavam fora, né? Então eles separavam e levavam para alimentar um porquinho, uma galinha, um cachorro. Então assim, não ia fora, né? Não ia fora o alimento. Mas assim, na questão do fator econômico, isso gera um impacto muito grande, né? Porque onde há desperdício, né, é uma cadeia, né? Então, lá é per capita, né, como vocês sabem, né? Então, assim, se você não recebe a per capita, automaticamente você vai colocar mais alimento para produzir, então vai diminuir no estoque, e automaticamente o estoque que é lá da secretaria vai diminuir também. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que pedir mais. E muitas vezes temos um dos objetivos, né, que é diminuir, otimizar, né, o risco de abastecimento, né, dos fornecedores. Então, os Sabores da Terra começa, na verdade, com uma identificação de um desperdício que tinha na comida das escolas, que era um projeto que você estava envolvido, é isso? Exatamente. E aí, o que acontece? Você consegue minimizar isso, diminuir estoque? Como é que foi isso aí? Então, eu criei uma ferramenta, né? Eu falo de AAA, né? Criei uma ferramenta que são 3 pilares, né? Então, gestão de pessoas. Só para entender, as merendeiras, né? Que compõem lá a cozinha das 21 escolas, geralmente elas são de um pouco uma idade mais avançada, né? Então, assim, ela vem de uma cultura, né? Diferente de pessoas mais novas que estão mais abertas, né? a mudanças, né? E eu percebi que eu tive que fazer um trabalho minucioso em relação a isso, a cultura, porque quando você, principalmente eu era uma pessoa nova, né? Você vai implantar novas técnicas, né, de cocção, na cozinha em geral, e as pessoas não estão abertas, né? Teve um choque cultural. Exatamente. Teve um choque cultural, e aí você chegou, e aí você teve também. E também que você tem que ceder um pouco, né? Quer dizer, você tem que, né, fazer esse meio de campo. Né? Tem que entrar um pouco na onda, né? Tem que entrar na onda, que tem você que entrar na onda, Não Mas aí eu fiz esse trabalho, né, dessa questão desses 3 pilares, e eu percebi durante 3 meses, né, com controle, né, você ali
se preocupando não só a questão da técnica, mas sim das dores também das pessoas, porque são pessoas que estão 30 anos cozinhando, 25, então há uma conformidade ali, né? De todo dia levantar, cozinhar a mesma coisa, tal, as dificuldades que tem, né? O município, o órgão, tal, em questão de merenda e tal, mas enfim, aí eu consegui otimizar isso, né? Então nós tínhamos em 3 meses consegui identificar que houve um desperdício aí. Pode falar em números, tá? Eu acho que é interessante isso, né? 900 quilos, né? Quase 1 tonelada de comida aí, né? Jogada fora, né? Então, enfim, o trabalho foi um tempo, né? Foi com um tempo e automaticamente eu percebi que também na questão da agricultura familiar existiu algumas dificuldades ali, né? Porque assim, quando você fornece o insumo que é da agricultura familiar e automaticamente há uma ruptura ali em questão de valores econômicos, agora demora um pouco para pagar, né, e é a prazo. Então, esses pequenos agricultores, eles não têm muito tempo para ficar esperando para tocar a produção, né? Então, assim, vendeu, já pega o dinheiro, é geração de caixa presente, né? Claro. Pagou, já fez e fez o negócio acontecer. E eu percebi que tinha essa dificuldade. Então, eu pensei comigo, bom, o que de repente eu posso criar aqui uma ação, né, de um projeto? Eu fiz o levantamento das 21 escolas que têm horta, escolas que têm canteiro, escolas que não têm horta e nem canteiro. Então, eu percebi que algumas escolas tinham uns canteirinhos, pouquinha coisa ali, né, só para do dia a dia e tal. Aí eu baseei esse projeto no modelo de empresa e business school, né, que é uma escola de negócio, a horta, né, e automaticamente eu peguei e criei uma matriz de abastecimento, tá, que é a escola que tem o maior área territorial ali, né, que é de 120 metros quadrados, e 2 escolas que como filiais, né, para suportar essa matriz, dar um suporte, né, para essa matriz. Ou seja, você tem um terreno que é um terreno que permite uma plantação mais volumosa numa das escolas. Exatamente. E as outras escolas vão operar com essa escola para eles transformarem aquele lugar seria uma horta comunitária? Como é que eu posso chamar? Sim, também envolve tanto o planejamento pedagógico quanto a comunidade em si, né? Como planejamento pedagógico? O planejamento pedagógico é envolvido com algumas atividades com as crianças, né? Então, assim, as escolas do município é até o 5º ano, né? Então acho que até 12 anos, crianças 11, 12, 13 anos, né? Então, as crianças são aplicadas algumas atividades ali, né? Da questão de levar as crianças até a horta, né? Aí é envolvido também uma nutricionista. É tipo você envolver, aquilo fazer parte do componente pedagógico, ou seja, aquilo fazer parte da aula da criança, é isso? Sim, exatamente, até porque tem matemática, tem artes, tem ciência, tem todo esse contexto aí de matérias, então isso é muito importante, né? E acabou dando super certo, né? Só que no início, até nós estava comentando mais cedo, né, eu apresentei o projeto para algumas autoridades e o projeto foi aprovado, né, até porque ele tem muito a ganhar, né, tanto como falei, o planejamento pedagógico, comunidade, né, toda essa parte aí até do município em si, né. E eu tive a felicidade de ser aprovado, mas não contava com alguns desafios, né? Porque assim, uma coisa é se apresentar um projeto, né? No papel. Tudo lindo, né? Nossa, o cara apresentou tipo um business plan ali perfeito, tal. Mas a hora que você botar em prática, né? Então você vê que, principalmente eu não tinha um conhecimento técnico, né? Sobre então tem uma troca aí, né? Tem uma troca daquela questão também de você ter um conhecimento que ele ele só se dá por completo na hora que você se encontra com outras pessoas que têm outro conhecimento, né? Que é o pessoal da mão na massa, que é o pessoal que conhece isso daí. Interação, fala conexão social ou interação também social nisso, né? Só que, de princípio, né? Houve 3 desafios, né, os 3 desafios principais, né, que é um funding, né, precisava de recurso,
né? Eu percebi que naquele momento, final de 2023, 13º, secretaria pagando, enfim, né, toda aquela parte de burocrática, Folha. As folhas, tal, enfim, outras coisas mais, fornecedores, tal. Então meio que não sobrou para o projeto, né? Então eu percebi isso. E acabou que eu precisava desenvolver um plano que pudesse não depender de forças externas, né? Esse movimento, né? De, vou comprar equipamentos. Tem que entrar com licitação, vai demorar. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu trabalhei muito tempo com clientes da área bancária, né, de banco, essas coisas, né? E é muito interessante que quando você vai falar num banco sobre um projeto que é sustentável, é sobre isso que eles estão falando. Se ele se sustenta financeiramente, né? O banco geralmente você fala, nossa, a gente debate sustentabilidade direto dentro do banco. Não, a gente debate a sustentabilidade do ponto de vista econômico, né? Não só a sustentabilidade em relação ao meio ambiente e tal. Então o seu projeto teve de alguma maneira de ser autossustentável. É isso. Um dos objetivos, né, de ser autossustentável. Mas Quais foram os passos? Eu faço longas caminhadas, né? Eu sou esportista, faço algumas caminhadas, né, por Niquelândia, e eu percebi que muitos comerciantes eles descartam papelão, né? Você passava assim, eu tenho acho que cedinho, sim. Isso, o cedinho ao final de tarde, né? Então você passava e via muito descarte de papelão, assim, tal. E aí onde que me deu um insight, me deu uma ideia de, opa, para aí. Tem o descarte, então que economia circular, já comecei a juntar uma peça com a outra, né? Aí eu tive reunião com algumas pessoas, alguns empresários, né? E acabou que fizemos essa parceria, né? Junto com um projeto, né? Porque eu precisei apresentar o projeto para eles, né? Porque temos aí como Boticário, né? Temos um mercado, que é um mercado bem renomado lá, enfim, e outras entidades menores, né? Para que eles pudessem entender a necessidade, né, da questão de que iria está prejudicando o meio ambiente, né, se descartando não só o papelão, mas outras coisas, o plástico, enfim, todas essas matérias, esses insumos, né. E acabou que eles aceitando isso, né, então como funcionava essa logística? Eles nos ligavam, né, eu mesmo, né, fazia lá a coleta e armazenava, né, esse papelão aí, numa região lá, um local lá da Secretaria de Educação, para lá na frente, a longo prazo, né? Lá na frente poder transformar, reverter esse recurso, né? Que é o papelão, na venda, né, do papelão, para poder aí, criar um fundo, isso é muito importante, né? Criar um fundo, um gestor de recursos estaria administrando para poder comprar insumos para a horta. Economia circular, né? Sempre estamos falando sobre isso. E você, com esse projeto, me ajudou a desenvolver um projeto que a gente está implantando aqui na cidade de São Paulo, a partir dessa mesma lógica que inspirou a gente nisso, que foi o seguinte: você não sabe disso, né? Não, é novidade agora. Não, que bom, né? Que bom, legal. Que bom. O que aconteceu? A gente estava fazendo um evento aqui no Inspira Sampa, que é nosso parceiro, e aí a gente fez um evento sobre gestão da felicidade e qualidade de vida no trabalho e tal. Descemos, eu me encontrei com uma diretora de uma escola que falou assim: eu tenho 3 problemas, e você falou que você, né, você é a coordenação, é uma coordenação que topa fazer todos os projetos? Eu falei, topo. Ela falou assim: eu tenho crianças de 4 a 5 anos que eu preciso desenvolver o conceito de sustentabilidade com elas, que é um desafio. Segundo, o pessoal está jogando lixo na escola, então não está respeitando. Então o pessoal à noite vai lá e joga lixo na escola, a gente tem que recolher lixo, etc. e tal. E a escola está um pouco degradada. Terceiro, o pessoal não só está jogando lixo, como eles estão também descartando e abandonando filhote de gatinho, de cachorro, e a gente não sabe o que fazer com isso. Aí eu fiquei lá pensando, eu lembrei da história do papelão, falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer com que essas crianças, elas tragam lixo para a escola. Ou seja, elas vão aprender que o lixo não é lixo. Fazer um movimento reverso. Exatamente. Né? Então, em vez de jogar, vai trazer. Ela vai trazer. Aí ela vai trazer o lixo para a escola. Esse dinheiro a gente vai juntar, que nem você fez em Niquelândia, a gente junta, a APM
faz uma conta, já começou esse projeto essa semana, né? E aí esse dinheiro a gente vai usar para castrar os filhotinhos de gatinhos e poder doar. Ou seja, a criança vai perceber que quanto mais ela coletar e que isso é dinheiro, isso daí gera um resultado e gera economia circular, que nem vocês fizeram. Não, e é interessante que criança adora animais, né? Então, Exato. assim, então é mais um input ali que elas têm mais animação do que ela tem de fazer. né? Ajudar o gatinho, tadinho. Exatamente. Ou então, na família já tem, né, um gatinho, um cachorro e tal. Assim, pô, eu não quero. Assim, eu trato super bem meu gatinho, por que eu vou tratar assim, né? O E gatinho como é que da foi o rua, resultado lá em Niquelândia? Você já me contou, mas eu quero que você conte pra gente agora. Bom, Do papelão, dessa questão de você resgatar. sim, Você sim. conseguiu criar uma conta, conseguiu arrecadar dinheiro? Sim, na verdade eu queria um fundo, né, onde que na verdade, infelizmente, né, Niquelândia tem um problema da questão de custo do papelão, né, que é muito barato, né, então assim, você tem que juntar uma quantidade muito grande para dar um valor simbólico para poder fazer esse movimento aí, né, mas conseguimos, né, deu um caminhão cheio, né, de graças a Deus de papelão, né, só que foi assim, né, você tem que estar lá, ligou, por quê? Porque não tem só eu, né, fazendo a coleta. Deve ter uma fila, né, de gente interessada. Tem poucas, assim, não tem, a cidade é pequena, né, 35 mil habitantes, então não tem muito, mas se eu não me engano tem 2 ou 3 comerciantes que fazem, que depende disso, então assim, tem família, né, então você tem que entender isso também, né, então é o pão, né, deles, né, Claro. então você tem que ser mais humano em relação a isso. Mas enfim, então eu não tive problema com isso, tá? Eu até fui nos locais lá, né? Eu acho que 2, 3 lugares, conversei com eles. Eu acho que é interessante essa interação, né? Porque não só na questão do financeiro, a pessoa ter a consciência, pô, legal, você está fazendo certo. Claro, é uma coisa que é o seu ganha-pão, mas por outro lado você tem que fazer as pessoas entenderem, não é só o ganha-pão em si, né? É que, pô, sustentabilidade, a natureza agradece, a cidade fica mais limpa, então todos ganham, né? Mesmo ali a pessoa que vai descartar, não entender isso, não ter essa consciência, que não, vou descartar, vai vir alguém pegar e tá tudo certo. Então, assim, a gente já falou de. Ó, que pilares legais. A gente já falou da questão do descarte, de rever essa questão do descarte, a gente falou a questão do desperdício. E eu queria que você me falasse um pouco da questão do cultivar, da horta, desse papo de agricultura regenerativa, porque eu percebo assim, eu não sei como é que tá lá, mas na cidade de São Paulo a gente tem é quase como se fosse duas maneiras diferentes de pensar, como se, por exemplo, coisas da horta são coisas de antigamente, tipo, ninguém quer ser hortelão, nem sei qual é o nome, né? Quer dizer, agricultor, no sentido de, não, o que você quer ser? O cara quer mexer com criptomoeda, o cara quer ser um Faria Limer, o cara não sei o quê, o cara não quer ser um agricultor. E ao mesmo tempo, o mundo está mudando. O mundo está mudando, a gente está percebendo que isso hoje é um soft skill importantíssimo que a gente tem que resgatar. Né? Por quê? Porque a agricultura familiar é a nossa agricultura de subsistência mesmo, né? A grande agricultura, né? O agronegócio, ele é muito mais voltado para exportação, commodity, ele não é um negócio que ele é uma indústria, né? E é ótimo que ele exista, que ele produza, mas assim, o arroz e feijão do dia a dia, por assim dizer, ele vem de estruturas menores, e as pessoas perderam o hábito de ter plantação em casa, perderam o hábito de ter uma horta em casa, perderam o hábito de ter árvores frutíferas em casa. Eu moro num bairro que tem muita árvore frutífera, né? E as pessoas reclamam. Por quê? Porque tem muito passarinho que faz muito barulho e tem muita fruta que cai no chão. Sabe, tem a urbanidade, de certa maneira, traz uma complexidade nova, né? E eu queria saber como é que é essa experiência da agricultura com as crianças dentro das escolas, como é que isso daí se opera dentro desse ambiente? Eu queria entender um pouco isso lá em Niquelândia. Na escola, vamos lá, já houve outras gestões, né, que eles implantaram, né, alguns projetos de horta, né, tanto horta comunitária, né, como horta nas escolas, né. E antes de eu implantar, desenvolver esse projeto, né,
eu fiz uma pesquisa, né? Porque assim, você tem que ter P&D, né? Você tem que pesquisar se houve algumas ações, né? Que pudessem levar a questão da horta da comunidade, da horta nas escolas, né? Enfim, todo esse aglomerado. E o que eu entendi lá em Niquelândia é que, infelizmente, né? Teve, eu acho que umas 4, 5 gestões passadas que eu vou até relatar, não tem nada demais aqui, mas é interessante relatar para ver vocês observarem um desafio que é, né? Que não só a questão da mão de obra, né? Mas enfim das pessoas, né? Que estão ali administrando isso, né? Teve um prefeito que desenvolveu esse projeto, que, né, no próprio terreno dele lá, ele tem uma terra grande, tal, então ele envolveu a comunidade, enfim, e o pessoal já tem essa cultura de plantio lá, né? Então você chega numa casa lá, então eles têm um pedaço de um terreno, ou eles têm muita chácara, né? Então eles plantam porque eles gostam de plantar. O pessoal chama de meeiro, não é? Que você usa uma parte de um terreno de outra pessoa para você plantar e você dá um pouco pro cara, é um negócio assim, não é? Tem, mas assim, geralmente lá as pessoas que têm casa, vamos dizer, na cidade, elas têm chácara. Né? Eles têm chácara, então assim, por exemplo, ao redor da Serra da Mesa lá, que é o lago, então muita gente tem chácara ao redor, em outras regiões também, né? Então acabou que essa pessoa criando esse projeto, só que com a má intenção, né? Então tudo que era produzido ali era comercializado, só que em Brasília, né? Uns em Goiânia, outros em Brasília, tal, acho que o Ceasas, tal, soube mais ou menos por cima, né? E acabou não pagando essas pessoas, entendeu? Então, você percebe que é uma coisa, assim, você vai criando traumas, né? Então, assim, aconteceu já esse cenário, né? Que, aí quando você vem com uma ideia de querer envolver a comunidade, acaba que as pessoas ainda já relatam essa história, mas o ciclano lá desenvolveu esse projeto e aí ele desviou e aí todo mundo, né, passou necessidade, porque são as famílias vulneráveis, resgate de confiança. Você tem que pegar, mostrar que você não é a mesma pessoa. Somente assim, quando você vem de fora, né? Então, assim, quando uma coisa de dentro, tudo bem, porque ele a mãe dele é X, que é tiazinha lá, que todo mundo conhece. Já e todo tal. mundo respeita mais. Exatamente. Agora, quando você é uma pessoa de fora querendo implantar uma coisa diferente, não muito diferente, né? Assim, opa, né? Vamos ver, podemos escutar, mas será que isso vai dar certo, né? Então, assim, tem essa questão, né? Também que um pouco ou seja, cultural, uma resistência. Exatamente, uma resistência. Mas a maior dificuldade hoje que nós temos lá em Niquelândia, tanto a questão dos agricultores, né, quanto a questão até de implantar nas escolas, é a questão do operacional, né, que é uma pessoa para cuidar ali, né. Mesmo, Alessandro, uma coisa é certa, quando você tem um colaborador que não está alinhado, tá, com a cultura do projeto, e não gera valor, tá, para o mesmo, lá na frente a probabilidade de dar errado dá muito errado. Dá muito errado. Porque assim, eu tive muito problema com o operacional. Né? Então assim, eu tive que estudar, né? Tive que estudar aqueles cursos que tem online, né? De 30 horas, 40 horas, tal. Então, cara, eu fiz 4 cursos em 2 semanas, assim, né? Tive que estudar muito porque eu percebi que o projeto estava indo para um caminho errado, né? Por quê? Porque teve o grande erro, né? Foi a questão do conhecimento técnico, né? Eu tinha um estratégico, eu tinha um soft skill, mas não tinha um hard skill. Né? Então acabou que me direcionando para um lugar que eu tive mais problemas, né, com a questão da mão de obra, né, que as pessoas entendiam muito, mas a hora de fazer, né, não, vou fazer assim, né, ficava meio ali procrastinando, e sabe, aí você vê que ele não está alinhado, né, então eu tive um grande problema com isso, né. E o outro problema também que eu tive em relação ao projeto foi a questão das pragas, tá? E os fenômenos climáticos. Por quê? Porque as pragas, vamos lá, o projeto ele segue protocolos, né? Primeiro, agricultura regenerativa, né? Segundo... O que é agricultura regenerativa? É a conservação do solo, né? Eles falam muito da questão da conservação do solo, né? Vamos dar um exemplo assim, bem básico, né?
Você tem a horta lá do projeto, né? Então automaticamente ela não é usado fertilizante, tá? Fertilizante, enfim, outros Insumos. Isso, insumos, tá? A terra não é arada, né? Não é revirada, porque automaticamente você perde ali os nutrientes, quando você revira o carbono também que é lançado para a atmosfera, né? Você perde a qualidade da água, né? Que assim, melhoria do solo, né? A agricultura regenerativa, melhoria do solo, da água e da vegetação, né? Então, assim, existem esses protocolos, né? Então, a agricultura regenerativa, né? O não uso de agrotóxico, né? Até um dado interessante, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que no mundo, né, 3 milhões de pessoas já foram intoxicadas por agrotóxico, totalizando aí 220 mil mortes, né? Aqui no Brasil, 14.549, totalizando 439 mortes, né? Uma coisa assim, é um número pequeno, mas, né, é aquele sinalzinho de alerta, né, ali, né, que é preocupante, porque se você parar para pensar, você vai no mercado, tudo tem agrotóxico, entendeu? Porque fica mais, se tu não usar, fica mais vulnerável, então você perde. Então, quando você tem perda, né, tem perda econômica também, né? Claro. Então é bem complicado isso. E depois também respeitando a Lausanne, né, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então nós seguimos esses 3 protocolos aí, né? Então assim, eu tive até uma experiência assim não muito boa com, vamos lá, uma filial 1, né, que acabei perdendo uma produção, né, por causa da praga. Pô, se eu não usar agrotóxico, eu estou respeitando ali, né, então automaticamente Claro, corre risco. Corre risco, exatamente. Corre risco. Né? E o outro risco foi que o pessoal da manutenção da limpeza lá, enfim, passou a roçadeira lá e, né, porque o que acontece? A rotação de cultura, né, por exemplo, chove, depois dá um sol, automaticamente cresce o mato, enfim, Claro. né? Então você tem que estar sempre dando manutenção. Eu tenho certeza que o cara fez na maior das boas intenções, sabia? Eu tenho certeza que o cara não era maldade do cara, é aquela coisa que a gente estava falando também do choque cultural. Você traz uma cultura nova de cuidar da terra, que não necessariamente é a cultura do cara do dia a dia também. Precisava de um olharzinho mais clínico ali, né? Assim, tipo, daria trabalho um pouco? Não, vamos separar aqui, vamos cortar só aqui, vamos avisar o Felipe que nós estamos operando aqui, tá? Mas enfim, fiquei um pouco triste, né? Mas eu percebi que, sobre até lá atrás esqueci de falar, sobre a questão do investimento, que como não tinha os recursos, né? E os insumos um preço bem baixo, né? Eu mesmo comecei a fazer as compras, né? Comprar semente, comprar tubo do meu próprio bolso, né? Mas aí lá na frente, quando acabou que a praga, né, operacional, e acabou assim, meu capex não está dando muito certo aqui, né? Então eu vou ter que dar um stop loss, que eu vou parar, né? E vou antecipar movimentos para tomar decisões assertivas, né? Aí foi que eu percebi que é o seguinte, não, eu vou focar só na matriz de abastecimento, que é a central. Que é o que interessa. Que é o que interessa. E distribuir. Exatamente. E eu distribuir. Perfeito. Muito legal, muito legal. Assim, você tem você enxerga desdobramentos disso? Hoje, porque eu sei que você está numa fase de transição, etc. e tal. Você enxerga o quê? Que tipo de desdobramento que esse projeto... Porque tem a parte de implantação, a gente faz vários projetos, né? A gente também mentora outros projetos também, e a gente percebe que tem etapas, né? Tem uma etapa né, que você passou já pela etapa que a gente chama de etapa heróica, que é aquela coisa né, vai na raça, vai daquele jeito... Estilo workaholic, né? Vai lá... Trabalhar sábado, domingo, feriado, porque somente que você fica sem ali dinheiro, à mercê da praga também, né? Então, de um dia para outro, acaba com a produção. A questão climática nem precisamos dizer, né? Que a gente está passando por uma situação, né? Quer dizer, só para lembrar, no ano passado alagou o sul, o Pantanal pegou fogo e a Amazônia secou. Ou seja, coisas assim. A gente está numa época muito sensível, isso daí obviamente afeta a agricultura, tanto que a gente está vendo hoje, né, 2025, a gente está com um problemão em relação ao assunto do ovo e do café, né? O ovo por quê? Porque deu um problema de gripe aviária
seríssimo nos Estados Unidos e os caras estão comprando ovo a peso de ouro, né? E aí o mercado drena e aí a gente não tem ovo para vender aqui e aí o nosso ovo aumenta de preço porque os caras estão vendendo para lá. E o café eu não me lembro por quê, mas tem tudo a ver com essas questões desses desequilíbrios. Mas você consegue enxergar assim, qual é o próximo passo do projeto? Bom, o projeto, ele, como você falou, já passou aquela fase de experimento, né? Então já nesse 2024, finalzinho de 2024, começou a dar resultado, isso é muito importante, né? Lá para suprir aí as escolas do município, né? As pessoas entenderam, pô, deu certo, legal. Que o que acontece? O brasileiro, né, o ser humano, assim, ele não quer passar pelo o processo, né? Ele quer saber lá no final o resultado. Então, assim, deu resultado? Legal, ok. Ah, não quer saber? Não, mas o seguinte, tive uma dificuldade, né? Faltou recurso. Não, isso aí eu não quero saber. Eu quero saber do resultado. Deu certo? Pô, então eu tô junto, né? Agora, quando você vai com explicação, então ou faltou um pouco de eficiência, o cara não é capaz, né? De desenvolver alguma coisa que possa ir mais adiante e tal. Mas eu percebo que em 2025 agora, o projeto ele está, além de ser um projeto exponencial, ele está escalando de uma forma bem orgânica, né? Significa o quê? Temos como objetivo, primeiro, né, como ele foi criado em cima de um modelo de negócio, né? Então, automaticamente, estou buscando parcerias, né? Já temos algumas parcerias, eu chamo de collab, né? Fazer uma collab aqui, né? Então, assim, já estou visitando alguns lugares que apresentando o projeto, né? Eles estão vendo que, pô, legal, é interessante para nós, tal, fazer essa parceria, porque, assim, além dessa cooperação que também estamos fazendo, essa conexão social, de compartilhar ideias, como essa pessoa tem um soft skill muito mais avançado, elas podem nos ajudar aqui, né? Do que eu fiquei uma semana agora, olha que interessante, eu fiquei a semana aqui em Brasília, a semana toda, eu estava num condomínio lá no Lago Norte, né? E no condomínio eles tiraram acho que 8x8, assim, né? E cercaram. E depois a empresa que estava revitalizando, que é uma empresa de bicicleta, lá BS Bicicletas e tal, o que ele fez? Ele falou que naquele local ali, eles botavam muitos lixos, depósito de piso, madeira, então assim, atrai doenças, né? Atrai doenças isso, né? Então ele deu uma limpada, né? E aí cercou, revitalizou, começou a plantar plantas medicinais, né? E a comunidade começou a entender isso, né? Pô, que legal! Aí ele estava relatando que assim, pô, as pessoas vinham aqui e me paravam, parabéns! Pô, que legal essa tua iniciativa, né? De querer, mesmo ele não morando no local. Olha só. Então, é legal você estar falando sobre isso, porque assim, eu estava falando sobre isso essa semana, sobre a questão do poder público, do você implantar culturas. A implantação de uma cultura, ela sempre é muito desgastante, dá muito trabalho e a gente gasta mais dinheiro do que a gente gostaria de gastar, porque você está fazendo uma coisa que as pessoas só vão entender aquilo depois que você implantar, né? Tem vários exemplos, assim, a cidade primeiro, por exemplo, a gente tem o projeto da Vila Reencontro, Vila Reencontro, não é? Que é super legal na cidade de São Paulo, que foi super polêmico, né? Que foi super criticado até o momento que as pessoas começam a entender o que é aquilo. Então você acha que está gastando dinheiro demais, você acha que, não, isso aí não é adequado para não sei o quê, não, mas o que vai acontecer com o bairro em relação a isso? Então, são exemplos que você, ao implantar uma cultura dentro de uma cidade, e isso eu estou falando porque é exatamente essa história desse lugarzinho ali. Ele está todo mundo acostumado, né, como se fosse um ponto de resíduo lá, etc. Então você vai e transforma numa planta medicinal. O pessoal vai criticar, o pessoal vai achar ruim, até começar a fazer chazinho com elas, né? Então, e foi isso que aconteceu. E foi isso que aconteceu. Só ele dá um paralelo aqui. Houve uma transformação naquele espaço, né?
E as pessoas, enfim, começaram a elogiar e tal. Aí teve um momento ali que parece que tem um pé quando você falou do chá, né, que cresceu demais, aí tava meio que muito peso, né, aí ele quis cortar e a comunidade já fez todo aquele, não, para aí, não é assim. Então, assim, você percebe ali, né, que a comunidade se apropriou daquela cultura. Isso é maravilhoso. E é por isso que eu acho importante o seu projeto, esse projeto, né, dos Sabores da Terra, porque a partir do momento em que a gente traz essa cultura, né, e na hora que a comunidade se apropria, ela nem percebe que isso foi uma coisa exógena que foi trazida. Ela mesma mudou a mentalidade organicamente. Organicamente. E o mais interessante que eu tenho as boas práticas, né, de separar o orgânico com reciclável e tal. E aí todos os dias ali eu separava o orgânico, ia lá na horta, fazia ali, né, um buraco e tal. E aí teve um rapaz que eu acho que trabalha na parte de serviços gerais lá, ele veio assim tal, tudo bem, falando, né, você trabalha aqui e tal, não, eu só estou aqui, né, separando o lixo orgânico aqui para fazer uma compostagem e tal. Interessante. Aí ele começou a contar uma história, que assim, cara, lá no meu bairro eu comecei a plantar umas árvores frutíferas, e eu quero fazer uma horta. Mas tá vendo a conexão social, assim, que você vê, né, essa interação, e aí, não, legal, aí falei um pouco do projeto, aí assim, então passa o seu contato, então assim, vou dar um suporte para ele, de repente o Sabores da Terra vai estar com essa collab com ele lá, entendeu? Eu disse, aí já dei algumas ideias para ele, você tem que fazer assim, assado, você tem que conversar também um pouco com a comunidade, mudar um pouco dessa mentalidade, né? Porque assim, enquanto não estiver pronto, as pessoas vão ter uma ideia sobre isso. Não, quer fazer para si próprio, ou quer ser o agente da transformação aqui, então não precisamos de agente da transformação aqui, entendeu? Então, ele está fazendo livre, espontâneo e voltante, plantando umas árvores frutíferas, né? Ele quer mudar todo, não é todo, né, mas uma parte do ecossistema ali e disciplinar, né, a comunidade em si, que é importante ter uma horta, tanto medicinal, como uma horta orgânica, né? Explicar para as pessoas como isso é importante, porque assim, educação ambiental, saúde e bem-estar e conexão social. São esses três pilares aí, esses três benefícios, né? E muito mais benefícios que trazem. E se você for parar para pensar, isso tem tudo a ver com esse novo cenário que a gente está enxergando de sociedade, porque estamos começando a se preocupar com a questão das hortas urbanas, estamos começando... Porque não é só por uma questão financeira, é uma questão de cultura, de qualidade. Em algum momento, eu peguei isso, eu sou mais velho que você, eu peguei isso dessa coisa da gente ter um quintal. Aqui em São Paulo, tem um quintal, tem um monte de planta, de comer aquelas nésperazinhas, comer goiaba, né? Aí no quintal você ia lá, cortava a erva cidreira, não sei como é que chama lá, cada lugar tem um nome diferente. Então, a gente tinha essa experiência de ter quintal. Em algum momento, esse quintal, ele foi todo azulejado, né? E aí a gente perdeu essa questão das árvores frutíferas, da nossa horta, né? E isso é uma perda de conhecimento, né? Quer dizer, a gente vê, não sei se aqui no centro de São Paulo tem também, mas lá no Largo de Pinheiros eu vejo muito aqueles caras vendendo as ervas, né? Que a erva, o barbatimão serve para não sei o quê, o mastruz. A gente vai perdendo um conhecimento da natureza, né? Ao a gente se desapropriar disso e a gente se relacionar com isso dentro de uma gôndola adesivado, né? Quer dizer, de uma determinada marca. Você sabe que é interessante, você tocou na questão das ervas, eu vejo muito assim, eu não sei, lá em Niquelândia nem tanto, né? Mas eu acho que aqui acontece muito sobre a questão da conformidade. O que é mais prático? Você ligar na farmácia e pedir um remédio, alguma coisa que possa melhorar a sua saúde, ou você plantar lá, demorar, ter que molhar, tem que tirar as folhinhas secas, tem que, sabe? Então há uma dificuldade aí, né? Eu acho que vem um pouco da conformidade e um pouco da cultura também, né? Então isso é muito importante. Então as pessoas têm que ter a consciência que não é só o meio ambiente que ganha, a pessoa também ganha, a saúde, né? Porque se você parar para pensar, hoje, principalmente nas grandes capitais, há um desafio muito grande aí, né?
sobre essas questões de horta, né, de cultura, de permeabilidade do solo, né, que a gente também tem, porque a horta também absorve água, né, na hora que chove, né, você não tem a questão da impermeabilidade. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Então tem todos esses fatores, assim, né? E só finalizando lá, passou o contato, aí mandei umas fotos, né? E a pessoa ficou muito feliz porque, assim, ele viu que, pô, um apoiador, que legal, né? Vamos dizer, um agente da transformação. Se eu não tivesse encontrado ele, de repente lá na frente ele estaria abandonando essa ideia, porque não tinha pessoas que estavam ali motivando a fazer a diferença, né, para o meio ambiente, né? Então é uma situação muito difícil isso, né? Mas eu até falando um pouquinho da questão do projeto, né, que eu tive, não sei se você recorda, eu acho que foi ano passado, né, que eu tive a primeira vez aqui, eu tinha voltado do Chile, né, Sim. tinha voltado do Chile e tal, tinha até visitado algumas empresas privadas lá. Foi a segunda vez. Não, foi a primeira. Foi daquelas dos, como é que chama? Dos containers lá no Chile. Não, isso foi a primeira, eu acho que foi a primeira vez. E eu tive uma reunião, lá não tem Secretaria de Educação, lá é o Ministério da Educação, não tem secretaria, ministério, eu tive com o ministro lá, né? E apresentando o projeto, porque assim, eles são referências também, né? América Latina e Caribe, né? Em relação a projetos sociais e projetos pedagógicos também, né? Então eu tive uma conversa bem amigável, mas o projeto ele estava um pouco assim, ele estava um pouco cru ainda, né? Porque não tinha muito tempo e tal, mas elogiaram o projeto, falou que é um projeto escalável, eles têm um projeto semelhante a isso, e eu estou pretendendo voltar de novo lá para ver se... Agora tem mais... Ele está mais encorpado, né? O projeto ele criou forma, né? Tem toda uma estrutura, né? Então, para apresentar esse projeto e desenvolver uma parceria, que é muito importante, né? Então, assim, o objetivo final, né? É de exportar conhecimento, né? Então, hoje é o Chile, daqui a pouco é o Peru, daqui a pouco a Argentina, e aí por diante. Infelizmente, né? Muitas pessoas têm esse pensamento assim, isso aí não vai dar lucro, né? Porque assim, quando você está fomentando, né, com nunca vai dar lucro. Não vai dar lucro. Não, é então, óbvio não que vou não vai dar dar lucro. lucro. Você vai gastar dinheiro. É assim que funciona. Você tem que limpar o negócio, tem que arrumar o negócio, tem que transformar as pessoas, tem que fazer treinamento. Depois parece que a coisa foi assim, né? Fácil. Mas não, e quando eu falo de gastar dinheiro, é investir dinheiro. Exatamente. Você tem que investir dinheiro, você tem que investir tempo, né? Quer dizer, por exemplo, aproveitando essa oportunidade, né? Quer dizer, toda semana a gente se reúne. Toda semana, toda terça-feira, 10h30 da manhã, estamos conversando com Niquelândia, vendo etapa por etapa. A gente tem um memorial descritivo com todo o projeto. Quais são as ações que vão serem tomadas? Quais são as ações? Vamos parametrizar isso, não vamos parametrizar? Vamos priorizar isso? Para onde você está indo agora? Quais são os planos? Isso daí é tempo, é dedicação, é investimento. É só assim que a gente consegue fazer transformação social. Não dá para a gente olhar e falar assim, não, mas isso daí o que vai me dar de contrapartida? Não vai dar nesse exato momento. Depois vai dar. Eu me lembro muito disso, Felipe, porque é o seguinte, porque eu trabalho com educação há muitos anos. Então, o que acontece é o seguinte, eu estou super acostumado a encontrar, depois de 20 anos, um aluno, um estudante, perdão, que chega para mim e fala assim, cara, o negócio que você me falou em 1937, debaixo da goiabeira, sabe? Eu nunca mais esqueci. Porque o investimento em educação, ele é muito cruel. Porque a pessoa não dá conta daquilo que ela realmente absorveu naquele momento. Ela vai, às vezes, diante de uma situação de adversidade, ela vai perceber o impacto que ele teve na vida dela. Isso daí, uma coisa que estava lá quando o cara tinha 15, 20 anos de idade, agora ele entende, né, uma questão. E eu acho que isso daí que você está fazendo é exatamente isso. É uma transformação dentro de um contexto social que faz uma mudança cultural. Essa mudança cultural, ela é uma mudança cultural profunda, porque ela não é
ela não é do universo das ideias, ela é do universo da prática. O universo das ideias é assim, se fosse azul, se fosse verde. Não, é o seguinte, a gente vai plantar alface, a gente vai plantar cheiro verde, a gente vai sujar a mão, a gente vai entender que o cheiro verde demora 40 dias e que o rabanete demora 20 dias. A gente vai entender que se molhar muito ou se molhar pouco, se tiver muito sol, se tiver pouco sol. Então, esse saber, que é o savoir-faire, que é o saber fazer, que é diferente desse know-how abstrato, né, que a gente tem, esse savoir-faire é uma coisa que está faltando na nossa sociedade. Né? E eu percebo que na educação a gente tende à abstração, entende? A gente começa a, né, quanto mais vai graduando, a graduação, fica todo mundo discutindo ideias, etc. E tal, e as pessoas não sabem pregar um prego na parede. E você está ensinando as pessoas a pregar o prego na parede. Isso é muito bacana. Sim, tem um filósofo suíço, lá em 1977, é o Jean Piaget, né? Ele fala assim, o ideal da educação é aprender a aprender. Exatamente. Né? Então, assim, horta não é uma coisa assim que você foi lá e fez e pronto, é uma coisa que você tem que estar sempre ali, dando manutenção. Eu sempre comentava com as pessoas lá que assim, a horta é igual criança pequena, né? Se você tirar o olho, pronto, né? É uma praga que se infesta ali e acaba com a tua produção, né? Ou pessoas ali, como quer fazer a manutenção, acaba ali destruindo. Então, assim, no princípio, né, no começo, eu estava no estilo workaholic, era sábado, domingo, feriado, estava lá trabalhando, cuidando, porque é o seguinte, como eu falei, quando você está alinhado com a cultura e gera valor, lá na frente vai te dar um resultado. Exatamente. Mas para isso você tem que estar alinhado. Agora, eu poderia automaticamente, não deu certo, então vamos esperar, vamos ver se vai surgir recursos para dar continuidade ao projeto. Não, então assim, eu acreditei, né? E acredito que o projeto, ele é muito mais do que um projeto em si, né? Mas para isso, como eu falei, as pessoas têm que entender isso, né? Entender a finalidade do projeto, o objetivo do projeto. Tem que comprar a ideia, né? Comprar a ideia, entendeu? Então, assim, eu acredito que agora com essa questão da mídia, COP25, esse negócio assim, o pessoal tá, aquele negócio lá do Felipe faz sentido, né? Pô, é interessante e tal. Mas não é só, né, se apontar, você tem que também ter a questão da ação, né? Tem que fazer. Exatamente. Se cada um fazer sua parte, né, nós podemos defender aí algo que é muito maior do que nós, né? Que aí, como estávamos comentando na questão lá dos fundos de mercado, né? Aqueles 3 fundos e tal. Então, assim, os caras já dominam o mercado, né? Então, se ficar esperando por isso, você vai acabar em lugar nenhum, né? Tem um projeto muito legal que o projeto do Sabores da Terra, ele está implantado na escola do município e ele está agora como se fosse uma associação nas escolas do estado. Então, o estado são 6 escolas, né? E como o estado ele não conhece o projeto, ele foi apresentado, mas assim, ele não conhece o contexto geral, né? Então, até nós conversamos numa das reuniões, né? Eu pesquisei e implantei, até engraçado o nome, né? Que se chama What's in the Fleet? O que tem na geladeira, né? Economia circular, né? Consegui aí 3 geladeiras que seriam descartadas no terreno baldio e tal, e automaticamente levei para a escola, né? Para fazer um protótipo, para desenvolver esse protótipo, para ver se as pessoas estão alinhadas a essa cultura, tanto o planejamento pedagógico quanto a gestão escolar. Que não adianta ser porque a escola onde está o projeto agora, está sendo migrada, ela tem os canteiros, está tudo bonitinho, mas não adianta estar toda a estrutura ali e a hora que você plantar, não tem ninguém para cuidar. Claro. Então vai de água abaixo, né? Então o que eu fiz? Peguei as geladeiras e aí uma funcionária lá que faz parte do projeto se chama Escutar para Acolher. É bem legal isso, né? Eu vou dar um resumo, assim, né? São aqueles alunos que não são muito dedicados, aquela galera do fundão, tal, né? Que dispersa um pouco a aula, tal. Então, eles são convidados a participar toda sexta-feira, né? Geralmente é quinta ou sexta-feira, 1 hora ali, mais ou menos 1 hora. Então, eles ficam numa sala
E aí tem uma pessoa responsável ali que faz algumas dinâmicas, canta uma música, bate palma, enfim, para poder entender, né, quais são as dores dela no momento, né? E aí eu pensei, opa, para aí, tem uma oportunidade do projeto aí, vamos lá. E aí o que eu fiz? Eu peguei essas geladeiras, né? Peguei as 2 geladeiras e aí, pô, limpei certinho e tal. E aí coloquei ela na sala e imprimi dois desenhos assim de plantação, de agricultura e tal. E aí as crianças pegaram, né? Explicando para ela primeiro do projeto, qual o objetivo, né? Uhum. E depois elas pegaram e introduziram, ó, vamos desenhar agora, né? Vamos desenhar aqui na geladeira. Então, já introduzi essa dinâmica, né? Semana retrasada, então, elas já participaram disso, então foi muito legal porque a interação ali, né? Essa interação entre grupo de alunos, né? Mas pera. Onde vai parar essa geladeira? Assim, eu já entendi. As crianças estão dinâmicas, você vai o quê? Vai transformar como se fosse numa hortinha, é Isso, isso? exatamente. Vai Que ser, legal. então, como eu falei, é um protótipo, Entendi. né? Porque assim, antes de introduzir a plantação, de plantar, envolver todo mundo, então assim, vamos ver se realmente eles estão ali alinhados, né, com um projeto. Então, o que vai acontecer? Cada turma, se eu não me engano, são 8 ou 9 turmas, vão ficar responsável. Por exemplo, assim, como são 2 geladeiras, então assim, aqui tem cebolinha e aqui tem coentro. Tá, ok. Então cada turma vai ficar responsável assim, 2 ou 3 pés. Tá, ok. Aí, lá na sala, a sala ela vai escolher, né, uma pessoa, uma criança, né, para ser, vamos dizer, a líder, que vai ali fazer todo, cara, um dashboard, né, pô, qual o dia que foi plantado, quantos centímetros tinha a muda, e vai fazer o monitoramento e o gerenciamento disso, né. Então, isso é muito legal, que envolve matemática, né, envolve algumas matérias, né. Então, a partir disso, colhendo os dados e ver que o resultado está sendo significativo, então, opa, passamos para a primeira fase. Agora, então, como já estão alinhados, então nós podemos o quê? Implantar a horta mesmo, né? Que tem uns 10 canteiros lá, então aí você Que é envolve escala maior, né? escala maior, daí você envolve aí É envolve quase as um salas. laboratório, é um laboratório. Você testa e aí, se der certo, você vai para uma escala maior. Exatamente. Mas o mais interessante dessa questão da dinâmica é que você percebe assim, o trabalho em conjunto, né? Porque assim, como são alunos ali que automaticamente assim, um tira atenção, o outro grita, o outro tem um comportamento meio agitado, então ali, opa, vamos focar só nisso. Então assim, ó, são 3 alunos aqui nesse lado, então assim, ó, você toma conta dessa parte, você dessa e você dessa. Então há uma interação, então eles já ficam mais tranquilos. Então isso é muito satisfatório, né, na questão do projeto. Daí lá no Seduc também batemos umas fotos, tal, coisa. E eu acabei também sendo convidado a palestrar, né? Então eu falei um pouco da questão da neurociência do alimento, né? O que prejudica para a saúde, para o cérebro, enfim. A questão também do desperdício, como é muito importante. Não adianta só você apresentar. Você tem que isso estava toda a escola, uns 190, 200 pessoas, né? Então, assim, fiquei quase 1 hora ali palestrando para eles, né? Então, houve uma interação, fiz algumas perguntas, né? Pessoas, pô, legal, tal. Só que, assim, para ser o agente da transformação, você tem que estar sempre ali falando, sempre comentando do projeto, sempre criando algumas oportunidades, tendo esse laboratório lá dentro da escola, né? Porque você vai uma vez e depois você não fala mais, aí cai no mar de esquecimento. Exatamente. Muito legal. Muito legal, muito legal. Só posso agradecer a nossa conversa. Eu queria pedir para você deixar suas últimas palavras, não as últimas palavras, porque na terça-feira que vem a gente vai se encontrar de novo, porque o projeto está indo de vento em popa. Então, por favor, fique à vontade. Bom, eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje no podcast, né, apresentar um pouquinho do projeto, né. O mais interessante do projeto é que ele saiu do papel, né, não ficou só no papel, né. Houve assim alguns desafios, mas assim nada como se conseguir superar isso, né, e poder vencer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que
cada um de nós tem um papel fundamental aqui, né? Vamos dizer assim, aqui na Terra, né? De ter a consciência, né? De poder respeitar o meio ambiente, né? De não jogar o lixo, né? Ou as pessoas que estão fazendo essa ação, né? Ou se a pessoa não aceitar, você vai lá e joga, tal. Então, tentar ser o agente da transformação, né? Se cada um fazer esse papel, né, de agente hoje, querendo ou não, vamos diminuir um pouco o impacto, né, que está vindo aí pela frente. Porque, assim, uma hora a conta chega, né? E você já vê que a conta... Tá vendo, a conta já está chegando. Já, e a conta já está chegando, né? Então, isso é muito importante. Então, que todos sejam o agente da transformação do seu habitat ali. Muito obrigado, Felipe. Pessoal, vocês têm um projeto, estão desenvolvendo alguma coisa, nós somos a equipe de coordenação, uma coordenação para a cooperação para o desenvolvimento sustentável. Procura a gente, você quer conhecer o Felipe, entre em contato com ele tem um projeto super interessante que está acontecendo aí, e se é escalável, dá certo. Se dá para a gente escalar, dá certo. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Felipe, e até a próxima.